Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, minha lição de hoje. Nesta sexta-feira iremos fazer uma breve recapitulação do estudo da lição desta semana. É a primeira lição desse trimestre em que o tema é educação e redenção. Nós vimos durante esta semana o que aconteceu na primeira sala de aula, que foi o Jardim do Éden, Deus como professor e Adão e Eva como os primeiros alunos. Vimos ali a intromissão de Satanás, e o que ele fez para destruir a perfeição da primeira sala de aula. Quero fazer uma oração por você, por nós, e logo depois continuaremos o estudo da lição. Oremos. Santo Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado também porque estamos encerrando esta semana de estudo da lição, que ela possa ser uma bênção para nós. Mais uma vez, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, mais uma vez, o professor Juscelino. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Nós temos no primeiro jardim, na primeira escola, ali oportunidades de se conhecer a Deus por meio de limites e tarefas, por meio de uma sala de aula perfeita, porque o primeiro professor era perfeito, né? Hoje, claro que os professores dão o seu melhor, mas não existe perfeição, e nós tínhamos ali o professor perfeito, digamos até os alunos perfeitos, né? E Deus deixou, Juscelino, uma quantidade incrível de pistas que está na sua palavra, né? Na palavra de Deus, meios para nós obedecermos. Nós temos regras, mas também temos meios para obedecer a Deus, né? Então, como fica aí a nossa relação com Deus em meio às ordens, né, que Ele nos dá, as regras da vida, para que nós possamos cada dia mais sermos pessoas melhores e a imagem de Deus. Trazendo um pouco dessa analogia da escola que a gente está trabalhando nesse início de trimestre, como toda escola, um dos componentes mais importantes é o currículo, o conteúdo a ser estudado. E o que nós poderíamos considerar como sendo esse conteúdo no Éden, pastor? E logo falaremos sobre essa questão das regras. É o próprio Deus. Deus é o tema principal a qual seus seres criados deveriam aprender sobre o seu caráter, sobre o que ele valoriza. E, além disso, Deus teria um material, um recurso complementar para auxiliar nessa tarefa. E o que seria isso? Seria o ambiente, né, onde Deus colocaria responsabilidades, né? E aí onde entra a questão do trabalho, e aí onde entra as questões práticas do cotidiano, porque o ser humano não foi criado para viver no ócio. O ser humano foi criado para viver crescendo, sempre. E esse crescimento se daria a partir dessa interação com o ambiente, essa interação com os seres semelhantes a ele, ou seja, a sua esposa e os seus filhos, e também com os animais que foram criados. Ou seja, o homem teria uma experiência linguística, uma experiência social, uma experiência afetiva, o homem teria uma experiência laboral. Tudo isso iria colaborar para desenvolver um caráter neste homem, um conjunto de valores nesse homem que, em decorrência de tudo isso, faria com que ele fosse um instrumento para a glória do próprio Deus. E nós temos agora na lição, né, nos mostrando a intromissão de Satanás e como ele, de maneira perversa, ludibriou Eva, né? E o texto bíblico diz, no Novo Testamento, que Adão não foi enganado, mas Eva foi. E ele, o inimigo de Deus, utilizou de toda astúcia para enganar, né, ali a serpente, enganar a Eva. Eva poderia ter resolvido a vida dela e consequentemente, de toda a humanidade. Mas ela decidiu, foi enganada e decidiu cair. Como nós hoje podemos nos livrar da tentação, né? E obedecer a Deus? Existe, professor Juscelino, uma saída, um método, um meio de não cair em tentação? Muitas vezes a gente traz a questão de vencer a tentação, né, para uma dimensão mais psicológica, mental. Não, é uma questão de força, né? Você tem que acreditar. Dentro de você, né? Tá dentro de você, né? Mentalize, né? Não, é só uma questão de conscientização. É uma questão de mindset. É uma questão de mindset. Então, muitos colocam na dimensão psicológica. Mas, na Bíblia, a tentação, ela sempre é uma coisa vencida, em geral, pelo menos, eu vejo assim, com uma atitude. O pecado, né, claro que com o poder de Deus, mas esse poder de Deus nos move
Interessante, por exemplo, naquela situação de José na casa de Potifar, como ele venceu a tentação? Ele correu, ele sentiu, ele estava no meio daquela situação e decidiu correr. A mesma questão deveria ter acontecido no Éden. Uma atitude, né? Ele fez aquilo. A atitude de correr. Então, a atitude de Eva seria das costas, seria fugir também, sair de perto, não dar ouvidos à serpente. Então, quer um segredo para a tentação? Para não cair? Fuja. Se afaste, né? Tem muita gente que está na beira do abismo mental, está acabando a fé, e ao invés de parar e dizer, peraí, deixa eu orar, deixa eu voltar, deixa eu me reconstituir, deixa eu buscar a presença de Deus, deixa eu obedecer. Eu tenho que voltar, me relacionar com Deus, porque senão eu vou me distanciar. Às vezes você é guiado pela sua razão e você vai para o abismo. Nem sempre a racionalidade é o caminho, de fato, da elevação, como muitos pensam aí, né? Não confie na sua razão. No caso de Gênesis, a razão levou os nossos primeiros pais à destruição. Ou seja, uma lição importante, obedecer é mais importante do que entender. Muito bem, e aqui nós temos, para finalizar, nós temos que obedecer à autoridade divina, né? A nossa única saída para não cairmos em tentação, para não sairmos do caminho que Deus nos colocou, é obedecer à autoridade de Deus. E a autoridade hoje em dia, né, está tão assim jogada, deixada de lado, mas nós temos que lembrar que Deus é nossa autoridade e que devemos a Ele total obediência. É interessante como essa questão de autoridade aparece no exemplo do pai da fé, Abraão. Abraão, ele teve que compreender que nem sempre ele poderia entender a Deus, mas ele teria que respeitar a sua autoridade. No momento em que Deus pede o seu filho, certamente ele não compreende. Naquele momento ali, vai dar um choque entre o que Deus pede e o que ele entende sendo melhor. E ele abre mão de entender. Ele prefere obedecer. A autoridade de Deus se coloca como algo prioritário na existência humana. E parece que a fé, ela só de fato se desenvolve, pastor, quando a gente coloca a racionalidade no degrau adequado. É quando Abraão ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Por quê? Porque ele entendia que mais importante do que saber de tudo, do que estar sob controle, era confiar. E aí volta essa questão da autoridade. Quando a gente confia em Deus, a gente passa a também respeitar as autoridades constituídas aqui na terra, pastor. A gente encontra lá em Pedro, ele falando sobre os juízos, né? 2 Pedro, capítulo 2, ele fala sobre como que os anjos foram expulsos, juízos sobre Sodoma, sobre Noé, e aí ele começa a falar sobre também falsos mestres que desrespeitavam as autoridades, e como que tudo isso, Pedro chega a dizer que você se tornar um mestre, mas agir assim, desrespeitando as autoridades, é como um cachorro, né, que volta, né, ao seu próprio vômito. Ou seja, não é uma questão de expansão mental, de se tornar um grande intelectual, não. Isso não é um avanço. Para os gregos poderia ser, mas para Deus, o homem que cresce é aquele que confia. Ou seja, a dimensão mais importante de ser solucionada nos dias atuais não é a dimensão psíquica ou física, é a dimensão espiritual. Isso tem a ver com submissão completa do âmago do nosso ser à vontade do nosso soberano Deus. Então, que Deus te abençoe e que essa autoridade esteja sempre em nossas vidas e que possamos obedecer, apesar de às vezes estarmos desenganados e muitas vezes com a mente voltada para outras coisas. Obedecer à autoridade divina é sempre a saída para fugir do pecado. Que Deus te abençoe, que amanhã você tenha um ótimo estudo na sua igreja. Um forte abraço e que Deus te abençoe.